Fala turma, sou Marcos Filho, seu professor de Física. A aula de hoje é sobre estudo analítico das lentes esféricas, tá? Então, nesse estudo analítico a gente vai entender como ela se forma, aonde ela se forma, tá certo? São as características mais, digamos assim, mais primordiais que a gente tem das lentes, tá certo? Porque até agora, o que a gente aprendeu das lentes? Os tipos e a formação da imagem. A gente não sabe muita coisa, tá? Então, a partir de agora, realmente é o estudo analítico, quer dizer, a parte matemática. Agora vem a parte de cálculo, tá certo? Vamos começar comigo aqui? Vamos lá. A nossa primeira ideia aqui é desenhar, tá? Eu fiz o desenho de uma lente convergente, ok? Peguei o primeiro raio notável, que vai paralelo ao eixo principal, toca na lente, passa e vai passar sobre o foco, tá? O segundo raio notável é esse de azulzinho. Ele vem pelo centro óptico, refrata sobre o centro óptico. E aqui que você tem a formação da imagem. Olha a imagem formada aqui. A imagem maior é uma imagem invertida e a imagem real, certo? Até aí a gente sabe tudo. O que não sabemos ainda é alguns elementos dele, tá? O primeiro elemento é o que eu tenho o seguinte. Essa distância aqui, galera, eu vou fazer aqui na regrinha, para ficar bonitinho para vocês, ó, é a chamada distância de P. P é a distância entre o objeto, P é a distância entre o objeto e a lente, chamado de P. O, eu vou chamar a altura do objeto. I vai ser a altura da imagem. E entre a imagem e a lente, eu vou chamar isso aqui, ó. Eu vou dizer que isso aqui vale quem? P'. Chamar P e uma linha em cima, tá certo? Ou seja, P', ok? Deixa eu colocar aqui os elementos para vocês bem direitinho, bem bonitinho, tá? Então, ó, eu tenho P é a distância. P é a distância do objeto. A lente, essa é a distância. P' é a distância. É a distância da imagem, olha para cá, galera, da imagem à lente. O é a altura do objeto, e quer dizer, a altura da imagem. Certinho? Aí é a altura da imagem. Ok, pessoal? Beleza? Bom, conversão de sinais, pessoal. Essa conversão de sinais é para a gente saber os valores, digamos assim, se é positivo ou se é negativo de todos os elementos que destacamos, tá? Por exemplo, existem dois elementos aqui, ó, que não tem, eles sempre serão positivos. Primeiro, é a altura do objeto, não tem como ser negativo, né? Você não vai colocar menos alguma coisa, né? E a distância entre o objeto e a lente, tá certo? Ela tem que ser sempre positiva, tá? Mas as demais, a gente observou que elas podem ser negativas. Por exemplo, P'. P' a gente sabe que é a posição da imagem, aonde a imagem está sendo formada. Ela tanto pode ser maior que zero, tá? Positiva. Se ela for positiva, você vai ter a imagem real. É o que deu aqui. Tá? O I é positivo, então a imagem é real. Se o I for negativo, ela vai ser virtual. Ele vai estar do outro lado. Tá bom, pessoal? A altura da imagem, tá? Com relação à altura da imagem, com relação ao I, a altura da imagem, eu posso ter ela maior que zero. Ela vai ser chamada direita. E ela, quando for negativa, vai ser invertida. Aqui ela vai ser negativa, porque está sendo invertida, tá? Agora, o foco também dá para ajudar também a gente. Ou seja, foco maior que zero, a lente é chamada convergente, e o foco menor que zero, ou seja, o foco negativo vai ser divergente, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai dar uma olhadinha nessa parte aqui, ó. Equações matemáticas, tá? Então, são essas equações que é o fruto da nossa aula de hoje, tá bom? Diz o seguinte, a primeira equação é aquela equação de Argand-Tausch, certo? Grande físico alemão. Ou seja, é a famosa equação dos pontos conjugados, certo? Então, essa equação nos dá a real certeza de que de onde a imagem está sendo formada, qual é a imagem que está sendo formada e o foco dela, tá?
Então, ó, observe que F é o foco, vou colocar aqui, ó, onde é F é igual ao foco, certo? P é a distância da imagem à lente, tá certo? Ou seja, da imagem à lente, ou do objeto à lente, P. E P' vai ser a distância, eu coloco assim, a distância, a gente já sabe isso aqui, ó. Distância da imagem, da lente à imagem, né, que diga, da lente à imagem, tá certo? P' da imagem à lente, certinho? Da imagem à lente. E P justamente a distância também, vai ser uma distância, olha, a distância do objeto à lente, certo? Então você tem esses elementos aqui, ó. F é o foco, P é a distância do objeto até a lente e P' é a distância da imagem até a lente, tá certo? Então essa é a famosa equação da flor. O que é a equação da flor? Olha, uma flor é igual a uma pétala mais uma petilinha. Pelinha quer dizer petilinha, tá? Então você tem a equação da flor, tá bom? Aumento linear transversal. O que vem a ser isso, pessoal? O que é aumento linear transversal? Aumento linear transversal é justamente o quanto a imagem ficará maior ou menor do que o objeto, tá certo? Por exemplo, ela pode ficar dobrada de tamanho, pode ser 2 vezes, 3 vezes, como ela pode ser reduzindo a metade, a terça parte, a quarta parte, tá certo? E ela diz o seguinte: o aumento linear, que é a ampliação da imagem, vai ser dado por A é igual a I sobre O, I positivo e O positivo. Ou, por que eu coloquei essas três, pessoal? Porque dependendo dos dados que o problema vai nos dar, você pode usar uma dessas três, tá? Você pode usar essa primeira, pode usar menos P' sobre B, ó, a segunda, ou pode usar essa terceira aqui, ó, A é igual a F sobre F menos P'. Certinho, pessoal? Tranquilo. Vamos para aqui agora, para a gente ver a divergência? Ó, divergência é um conceito novo para vocês, porque o que vem a ser divergência? Divergência, para você ter uma noção, ela deriva-se de negentia, tá? O que é isso? Está relacionado a alguma coisa com virar, com voltar, tá certo? Ou inclinar, tá certo? Então, na verdade, ela determina a capacidade da lente convergir ou divergir, tá certo? A luz, tá bom, pessoal? Preste atenção. Capacidade que ela tem de convergir ou divergir a luz, beleza? Bom, pensando nisso, tá? No popular, na verdade, no popular quer dizer o grau da lente. Por exemplo, 2 graus, 3 graus, menos 1 grau, menos 2 graus, tá? Tá certo? Então, divergência quer dizer isso aí. Divergência, ela é dada por uma seguinte equaçãozinha característica, ó. Divergência é igual a 1 sobre o foco, ou seja, o inverso do foco. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, quer dizer, a unidade medida mais adequada é metros a menos 1, tá bom? Então você tem metros a menos 1, mas existe outra unidade medida chamada DI. DI quer dizer dioptria, tá certo, pessoal? Ok? Beleza até aí? Bom, vamos lá. Então a primeira questão, pessoal, agora começa a brincadeira, né? Vamos começar com a brincadeira, terminamos toda a teoria, tá? Agora é hora de brincar, né? A primeira questão é o seguinte: um objeto tem altura de 20 centímetros e está situado a uma distância de 30 centímetros do ambiente. Esse objeto produz uma imagem virtual de altura 4 centímetros, certo? Determina a distância da imagem à lente, a distância focal e o tipo da lente, tá certo? Então, são duas coisinhas aí, tá? Para a gente determinar aí, para ver o que a gente vai fazer. Vamos lá. Então, o primeiro ponto é esse aqui, ó. Um objeto tem altura de 20 centímetros. Então, separar os dados. Quais são os dados que eu tenho? Separa aí. A altura do objeto. Ó, vale 20 centímetros. Isso. Esse objeto produz uma imagem virtual I igual a 4 centímetros. A imagem é chamada virtual. Certo? Beleza. A distância entre o objeto e a lente, chamada de P, vale 30 centímetros. E eu quero achar P' e quero achar o foco. Certinho, pessoal?
Então, para a gente iniciar aqui, vamos primeiro determinar, vamos colocar aqui, encontrar P', certo? Para encontrar P', a gente vai usar algumas equações daquelas que a gente trabalhou, tá? Por exemplo, eu tenho O e tenho I, então eu vou saber quanto é que vale esse aumento linear. Eu sei que é I sobre O. Quem é I? 4. Quem é O? 20. 4 dividido por 20 dá 0,2 centímetros. Ok, encontrei. Eu quero encontrar a P', né? Então, o aumento linear vale... centímetro não, 0,2. Certo? Pronto. Se o aumento linear vale 0,2, então nesse caso eu vou usar essa outra aqui, ó. Menos P' sobre P. Tem um detalhe. Ele não diz que a imagem é virtual. Toda vez que for virtual, ela é negativa, então P' passa a ser positivo, tá? Aqui não tem menos P', ou seja, P' passa a ser negativo quando ela for virtual, certo? E aí eu coloco, quem é A? 0,2 é igual menos, abre parênteses, menos P' sobre, quem é P? Isso, 30. Menos por menos, mais. Fazendo 30 vezes 0,2, bota a vírgula com 0. Quanto é 3 vezes 2? E isso, ó, P' vale igual a 6 centímetros, certo? Então, P' vale 6. Para facilitar nosso trabalho, eu vou usar essa equação aqui, uma equação maceteada, que diz o seguinte: F é igual o produto entre as distâncias sobre a sua soma, P mais P'. É a mesma equação, sendo que isso aqui já é uma equação mais maceteada, certo? Para facilitar nosso trabalho. O resultado é o mesmo, tá? Só que o trabalho vai ser menor. Quer ver só? F é igual. Olha que coisa chique, galera. Quem é P? 30. Quem é P'? 6 sobre 30 mais 6. Certo? Então, vou terminar aqui em cima, ó. F é igual 30 vezes 6, 180, né? 6 vezes 3, 18, conservo 0. 30 mais 6, 36. Então, F é igual a 180 por 36, dá quanto? 5 centímetros. Ora, e toda vez que o foco for positivo, o que é que você vai ter aí? Foco positivo, a letra chamada convergente, tá certo? Foco positivo, lente chamada convergente. Ok, galera? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer o número 2, tá? Bom, pessoal, segunda questão, tá? Vamos fazer esse segundo exercício. Diz o seguinte: tem uma sala de aula, coloca-se um objeto real a distância de 6 centímetros de uma lente biconvexa. Eita, para tudo! Ó, biconvexa. Então, que tipo de lente é essa? Externa, tá certo? Se fosse côncava, tá? Seria um tipo de espelho, de lente. Agora, como é convexa, é outro tipo de lente, tá certo? Então, convexa, ó, é externa, é a parte externa. Então, a gente tem que entender isso aí. Com distância focal de 4 centímetros, ok? Observadas as condições de Gauss, determina a distância entre o objeto e sua imagem. Eu vou separar os dados aí por aqui, tá? Ó, os dados. É bem simplesinho. O que é que eu tenho aqui, pessoal? Esses 6 centímetros refere-se aqui. Distância de uma lente biconvexa, tá certo? Bi são os dois lados externos, tá? Então, biconvexa, borda fina, convergente, tá bom? Então, esses 6 centímetros é o objeto colocado, é a distância entre o objeto e a lente. Então, P, ó, 6 centímetros. Com distância focal de 4 centímetros, F igual a 4 centímetros. E vamos ter que encontrar P'. Ó, você não tem P' para poder encontrar a distância. A distância entre o objeto e a imagem vai ser P mais P'. É isso aqui, pessoal, que a gente vai ter que construir, tá? Determina a distância entre o objeto e a sua imagem. É isso aqui. Beleza? Vamos para aqui agora. Acompanha comigo. Para determinarmos o P', vamos usar a equação de Gauss. Ou seja, um macetezinho, ó. F é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Quem é F? 4.
P, quem é P? 6 vezes P' sobre 6 mais P'. Prontinho, pessoal. Produto dos meios, produtos extremos. Vamos deixar a primeira grandeza aqui maior, né? Ó. 6P' é igual. Multiplica 4 vezes 6 e dá quanto? 24. E 4 vezes P'. Ou seja, quanto é 4 vezes P'? Mais 4P'. Prontinho. Letra de um lado, número do outro, resolveu. É a equação do primeiro grau. 6P' menos 4P' igual a 24. 6P' menos 4P' são 2P', que equivale a 24. Então, P' é igual a 24 dividido por 2. E isso aqui implica dizer que P' é igual a quanto? A 12 centímetros. 24 por 2 dá 12, tá? Então, pessoal, quem vai ser a distância? Então, a distância vai ser igual a P, quem é P? 6 mais 12. Pronto, 6 mais 12, quanto é 6 mais 12? 6 mais 12, 18 centímetros. Essa é a distância entre o objeto e a imagem formada. Fechou? Beleza? Exercício número 3, tá? Exercício número 3. Diz o seguinte: um lápis é colocado a 10 centímetros numa lente convergente, tá certo? De borda fina, né? Cuja avergência é de 1/3 DI. DI quer dizer dioptria, tá certo? Determina a distância da imagem até a lente. Determina a distância da imagem à lente. Vamos embora, né? Então vamos lá. Quais são os nossos dados aqui? Pessoal, o grande propósito nosso é separar esses dados direitinho. Então você tem um lápis é colocado a 10 centímetros de uma lente. Então é P. Distância do objeto à lente é P. 10 centímetros. Ele deu a avergência. A avergência é igual a 1 sobre 3, DI. Agora, eu não tenho o seguinte, eu não tenho duas coisas. Preste atenção, eu não tenho um foco e nem tenho P'. Vamos descobrir o foco e P'? Vamos para aqui agora? Nesse caso, vamos determinar primeiro o foco, tá? Coloca assim, ó, encontrar o foco. Para encontrar o foco, como eu tenho uma avergência, então eu vou usar a avergência é igual a 1 sobre F. Certo? Então, tem a avergência, coloca aí 1 sobre 3 é igual a 1 sobre F. Aplicando a lei da proporção, ó, produto dos meios, produtos extremos, F vezes 1 é F. Então, o foco vale quanto? 3 centímetros. Aliás, 3 metros, né? A unidade de medida é metro. 3 metros. Aí você transforma de metro para centímetro, tá? 3 metros para centímetro. Então, vai ser igual a 300 centímetros. Ok, pessoal? Pronto. Você achou o foco. Depois que encontrar o foco, pessoal, é só encontrar a P'. Ou seja, F é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Esqueça não, viu? O foco é em metro, a divergência é em metro. Tá? Então, você transforma de metro para centímetro. Basta multiplicar por 100, tá certo? Metro para centímetro, multiplica por 100. Bom, então 300 é igual a P. Quem é P? Está ali 10 vezes P' sobre 10 mais P'. Produto dos meios extremos. Vamos fazer assim, 10 P', coloca aqui 10 P' é igual a 300 vezes 10, 3.000, 300 vezes P' mais 300 P', certo? Então, P' não tem um lado, quem não tem vai para o outro, então vai ficar 10 P' menos 300 P' igual a 3.000. Vamos concluir lá em cima, tá, galera? Vamos finalizar aqui, ó. Para finalizar com chave de ouro e cadeado esse exercício, uma questãozinha simples de divergência, né? Então, é só a gente finalizar essa parte aqui, tá? Então, pessoal, isso tudo que a gente fez é essa parte bastante
tranquila de obter. 10 pelinha menos 300 pelinha, você vai obter menos 290 pelinha igual a 3.000. Pelinha é igual a 3.000 dividido por menos 290. Corta o zero de cima com de baixo. Pronto, então quando você dividir menos 300 por 29, você vai obter isso aqui, ó. Aproximadamente menos 10,3 centímetros. Exemplo 4. Nesse exemplo 4, exercício 4, um objeto é colocado a 4 centímetros de altura, tá? Ele é colocado a uma distância focal de quanto? 8 centímetros, ó. Uma distância de 8 centímetros de uma lente convergente, certo? Borda fina. De distância focal, 12 centímetros. Determine o aumento, ó, vou grifar aqui, o aumento linear. Pessoal, para resolver, você pode grifar, você pode circular, tá certo? Para poder resolver de maneira mais fácil. E não esqueça nunca de fazer isso aqui, ó, separar os dados, 2 pontos. Vamos lá. Primeiro dado que me aparece, um objeto de 4 centímetros de altura. Então, I igual a 4 centímetros. Beleza? É colocado a uma distância de 8 centímetros. Então, P igual a 8 centímetros. Tá certo? E ele coloca uma distância focal, ou seja, F vale 12 centímetros. E ele quer que você determine A. Para determinar A, o aumento linear, eu tenho que achar pelinha. Não é isso? Então vamos determinar a pelinha aqui comigo? Acompanha aqui comigo? Então, ó, olha que macete massa. Foco é igual o produto entre as distâncias sobre a sua soma. Olha isso para cá, pessoal. Para ninguém ficar sofrendo, tá? Só isso para fazer, tá bom? Quem é F? F vale quanto? Vale 12. Quem é P? Procura P ali, pessoal. 8. Quem é pelinha? Você quer descobrir sobre 8 mais pelinha. Prontinho. Tá? Aplicando o produto dos meios para os extremos, você vai ter 8 pelinha. 12 vezes 8, 96. 12 vezes pelinha mais 12 pelinha. Eu gosto de fazer sempre assim, ó. Puxa uma setinha para 8 e puxa uma setinha para pelinha. Porque se você esquecer, dá uma zebra grande isso. Então, tá, letra de um lado mais do outro, tá mais, vai menos. 8 pelinha menos 12 pelinha igual a 96. 8 menos 12 menos 4 pelinha igual a 96. Pelinha é igual a menos 96 sobre 4. E tudo isso aqui, pessoal, ó, pelinha vai ser igual a menos 24 centímetros, certo? Então agora, pessoal, vamos somente calcular o aumento linear transversal, tá certo? E quanto foi esse aumento? Para a gente determinar esse aumento, vamos usar essa equação aqui, ó. A igual a menos pelinha sobre P, certo? Então, A é igual. Quem é pelinha? Descobrimos aqui, ó. Menos 24 sobre 8. Ora, menos por menos, mais. Então, 24 sobre 8, o aumento linear vai ser de quanto? De 3. Agora, veja bem, existe um detalhe aqui, ó. Porque eu coloquei 2 menos. O primeiro menos é da equação. É esse primeiro menos aqui. Esse outro menos, ele vem daqui, ó. Certinho? Ele vem daqui. Ok, pessoal? Beleza? Então, gente, a gente fica por aqui, tá? Para vocês, bons estudos e até a próxima, se Deus nos permitir.